Salve, salve galerinha do Odon Concursos, eu sou Gustavo Mineiro, né? Vamos para mais um Concurseiro Quiz, né? Hoje de farmacologia da banca FEPES, né? Então bora lá pessoal para a questão. Bom, né? Um paciente com 35 anos de idade compareceu ao consultório odontológico com encaminhamento para remoção cirúrgica do elemento 18, incluso na anamnese, o paciente relatou ser alérgico à penicilina e apresentou histórico de endocardite bacteriana prévia. Nesse caso, a profilaxia antibiótica está indicada previamente ao tratamento cirúrgico, beleza? Diante dessas informações, assinale a alternativa correta de acordo com o caso em questão, né? Letra A, e aí a gente fica com as alternativas, tá? Que eu vou deixar para vocês darem uma lida e comentem aqui embaixo qual alternativa vocês acham que é a correta, né? Seria clindamicina, aqui ele só dá a opção de clindamicina, né? E aqui em 500, 600 miligramas ou 2 gramas, tá? Aí a quantidade de horas antes do procedimento ele dá as opções de 1 hora, ou de 2 horas, ou de um dia, né? Será que é um dia? Vamos lá, comenta aí embaixo. Também trouxe uma questãozinha extra, pessoal, porque a FEPEDS tem adorado cobrar esse tema da posologia, né? Desses procedimentos, desses medicamentos, que no caso são os antibióticos, né? Para a profilaxia em relação à endocardite infecciosa, né? Então é um tema muito recorrente que desde 2018 até 2021, 2022 eles têm cobrado e já cobraram também, né, inclusive para crianças, né, qual que é a dosagem que a gente vai ver tudo isso daqui hoje. Quais são as indicações, qual é o caso. Aí eu trouxe essa questãozinha extra para vocês verem, né, que a chance de cair na prova de vocês é muito grande. Então, bora revisar esse tema? Bom, pessoal, o que é a endocardite? Né? É uma condição grave caracterizada pela infecção do endocárdio. Né? Muitas vezes a gente ouve falar esse nome na odontologia, mas a gente não sabe nem o que é, né? Então, pessoal, o endocárdio, né, ele geralmente reveste as válvulas cardíacas. Por esse motivo, né, essa doença envolve principalmente as válvulas cardíacas. Tá aí, pessoal, um ponto muito importante, porque sempre que a gente for ver um paciente que possui risco, né, de endocardite, ele vai ter algo associado assim com as válvulas cardíacas, principalmente, ou a endocardite prévia, né? Então, esses são os principais casos. Quais são os grupos de bactérias, né? Streptococcus viridans e Staphylococcus aureus, né? O pessoal da cardiologia começou a perceber que essas bactérias, pô, onde é que está vindo essas infecções, né? De onde é que está vindo? E aí começou -se a associar, né? Tá vindo dos dentes, né? Porque essas bactérias tá vindo da boca, do meio oral, né? Não é dos dentes em específico. Então, essas bactérias estão mais associadas a infecções orais. Então, percebeu-se que havia essa associação, né? Então, o que acontece? Essas bactérias sofrem constantemente uma bacteremia, né? Tanto é, o que é uma bacteremia, né, pessoal? Vamos lá, para quem ainda não está ligado. Bacteremia é quando a bactéria cai na corrente sanguínea, né? Então, aí que está o perigo. Mas tá, Gustavo, quando é que pode ocorrer essa bacteremia? Aí é um tópico muito discutido na literatura, pessoal. Tanto é que, tipo, alguns autores são mais radicais, né, a ponto de dizer que o procedimento odontológico não vai gerar um maior risco, né, de bacteremia, porque o paciente está com a bactéria ali na boca o tempo todo e uma simples escovação poderia gerar uma bacteremia, né? Mas aí são autores mais radicais que não são importantes para o concurso e também para a prática clínica. O ideal, né, é que a gente faça de maneira mais segura possível para os nossos pacientes, né? Claro que a gente tem que considerar também a questão da resistência aos antibióticos, né? Porém, né, nesse caso, na minha opinião, né, como também agora falando um pouco mais como clínico, os benefícios superam os riscos. Os benefícios de você passar um antibiótico para um paciente que possui um risco desse, né, ele vai superar qualquer risco que você vai ter de uma resistência bacteriana. Então, é muito melhor, na minha opinião, você passar, assim como a maioria dos autores também indica, né? E principalmente a American Heart Association, como a gente vai ver, indica que você faça essa profilaxia. Então, por quê, né? Porque tamanha preocupação. Taxa de mortalidade elevadíssima, pessoal, 25%. Quando um paciente tem, né, essa alteração, né, realmente é uma letalidade muito alta, né? Fora que também, né, mesmo que ele sobreviva, ele vai ter passado por procedimentos muito mais invasivos. Então, ficar muito atento a isso daí, tá, pessoal? Na nossa prática clínica e também cair em concurso. Então, serve para as duas coisas.
Tá, a prevenção da endocardite infecciosa ela é baseada, como eu falei para vocês, principalmente nas diretrizes da American Heart Association, né? Quase todo ano ali, a American Heart Association solta alguma coisa em relação a isso, então a gente tem que estar sempre atualizado em relação a isso. O que eles preconizam, né? Doses elevadas de antibióticos com repetidas administrações antes e após o procedimento. Então, primeiro vai ter uma dose de ataque, né, no pré-operatório ali, e depois esse antibiótico vai continuar sendo utilizado pelo paciente. Aí, pessoal, há uma discussão, né? Por muito tempo, como eu falei para vocês, o dentista é o verdadeiro vilão. Isso só ocorre em procedimentos odontológicos? Não, né? Pode ocorrer numa simples escovação do paciente, onde ele vai estar ali escovando, pô, aqui a gengiva, né, sangrou um pouquinho. Ali já vai ter ocorrido uma bacteremia. Mas por muito tempo isso foi associado ao cirurgião dentista, né? Porque as bactérias estavam vindo do meio oral. Então é um ponto interessante até para a discussão, né? Então, mas voltando aqui para o tópico da prevenção, né? Ela deve ser realizada em três pilares essenciais. Primeiro, a gente vai identificar, né, o paciente que possui risco. Eu também não vou sair agora com medo aí de endocardite infecciosa e indicar simplesmente, para não correr o risco, vou indicar para todos os pacientes. Não, porque aí eu já vou estar superando, né, os benefícios e trazendo um risco maior, que aí seria a resistência bacteriana, né? Eu passando antibióticos aí indiscriminadamente, não vou fazer isso com os meus pacientes, só para aqueles que realmente possuem o risco. Em segundo lugar, a seleção do antibiótico, né? A gente sabe que a nossa primeira escolha sempre é a amoxicilina, mas para pacientes alérgicos à amoxicilina, né, as penicilinas, a gente vai ter outras opções também. Então, às vezes também o paciente já não tem uma resposta muito boa também à amoxicilina, não obrigatoriamente é alérgico. Então, tem outras opções também. A gente tem que analisar, pessoal, também quais são os procedimentos indutores. Será que para uma restauração eu vou precisar fazer esse tipo de profilaxia? Uma simples restauração, onde eu não vou ter contato com a corrente sanguínea? Muitas vezes, né? Algumas vezes a gente sabe que a gente tem. Então, isso a gente tem que analisar. Então, vamos primeiro para a identificação do paciente. Quais são os pacientes aqui das diretrizes da American Heart Association que não mudaram, tá, pessoal? Continua sendo essas mesmas aqui até hoje. Então, como eu falei para vocês, a história das válvulas, né? Então, aqui tem dois tópicos que já envolvem válvulas. Então, lembrem de válvulas cardíacas, que vai ajudar vocês a lembrar já de 50% dos pacientes. Primeiro caso, válvula cardíaca protética ou material protético, usado para reparo da válvula cardíaca. Depois, né, ainda continuando nessa mesma linha de pensamento, valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco. Outro tópico também, né? O paciente que já teve endocardite também é indicado a profilaxia antibiótica e doenças cardíacas congênitas, né? E aqui ele inclui as especificações. Os procedimentos indutores, pessoal, todo procedimento odontológico que envolve manipulação dos tecidos gengivais, tá? Então, se mexeu com gengiva, cirurgias periodontais, cirurgias em gerais, ou aqui um tópico muito sensível da região periapical. Então, endodontia, pessoal, canal, instrumentação, vai mexer com a região periapical dentária. Então, deve se indicar, né, a profilaxia antibiótica para os pacientes que possuem o risco de desenvolver a endocardite infecciosa ou a perfuração da mucosa. Tá, quais são alguns procedimentos, né, que não requerem profilaxia, né? Técnicas anestésicas de rotina em tecidos não infectados, tá? Tomada de radiografias, colocação ou ajuste de aparelhos, esfoliação de dentes descidos e sangramento na mucosa oral ou labial devido ao trauma, né? Pois aqui seriam procedimentos menos invasivos, né? Então vamos lá, seleção do antibiótico, né? Nossa primeira escolha, né, vai ser o quê? A amoxicilina. E aí, como eu falei para vocês, vai ter uma dose de ataque mais alta, né? Que para a amoxicilina seria 2 gramas. Já aqui, um tópico que a FEPESE adora cobrar. A dosagem aqui para as crianças, né? Então, aqui, pô, vocês podem ver até que é em ordem decrescente, então não é tão difícil de decorar. A amoxicilina, né, você lembra que é 50, tá? 50 miligramas por quilo. Tá, agora para a galera que é alérgica à penicilina, a gente vai passar o quê? Tem as opções cefalexina, clindamicina, azitromicina e claritromicina principalmente, tá? Aí aqui nós temos, né, a clindamicina, eu vou já chamar a atenção para um tópico importante.
Aí a cefalexina, a dosagem de 2 gramas, clindamicina 600, azitromicina 500, claritromicina também 500, e tá aqui a das crianças também, que é importante vocês saberem, tá? Pessoal, isso aqui cai demais. Decorem essa tabela aqui, que muito provavelmente vai estar na prova de vocês, tá? Vai ter uma questãozinha disso daqui. Incapaz, para pessoas que são incapazes de fazer uso da medicação via oral, né, que é a amoxicilina, a gente sabe que é via oral, a gente pode estar passando ampicilina, né, 2 gramas intramuscular ou intravenosa, para criança também entre 50, né? Bom, aqui é uma lógica, né, pessoal? Aqui quando é 2 na dose ou oral, ou intramuscular, ou intravenosa, para a criança vai ser 50, né? Então essas dosagens mais altas requerem também dosagens mais altas para as crianças. Tá, e aqui quando a pessoa é as duas coisas, né? Que é alérgica à penicilina e incapaz de fazer uso de medicação via oral. Aí vamos ter ou a cefazolina ou a clindamicina, tá? Nessas dosagens aqui, que não muda muita coisa, né? Continua sendo 1 grama intramuscular, cefazolina, e a clindamicina 600 miligramas, né? E aqui para crianças também continua praticamente a mesma coisa. Tá, pessoal, eu falei que ia chamar a atenção sobre um tópico para vocês, tá? Que a American Heart Association, né, agora em 2024, tirou a clindamicina do grupo de antibióticos que deve ser indicado para prevenção, né, para profilaxia antibiótica para pacientes que têm um risco de desenvolver endocardite infecciosa. Por quê? Né? Porque descobriu-se que ela pode gerar alguns danos ao intestino grosso. Então, agora, né, o que eles continuam recomendando para quem é alérgico à penicilina, tá? Essa parte aqui de amoxicilina, ampicilina, cefazolina, não mudou, tá? O que mudou foi essa parte aqui de alérgico à penicilina, que agora não tem mais a clindamicina. Nós temos a cefalexina, continua, a azitromicina ou claritromicina também continuam, e ele trouxe como alternativa, né, para a clindamicina, né, ao invés da clindamicina 600 miligramas, ele trouxe a doxiciclina, a 100 miligramas. Então, isso aqui eu vejo as bancas adoram cobrar isso aqui, porque é algo novo, tá? Essas bancas que essas bancas que adoram mexer com temas mais atuais e modificar, né, temas que já são batidos em prova, adoram fazer isso. É o caso, pode ser o caso da FEPES, né? A FEPES pode estar colocando aqui doxiciclina 100 miligramas como um antibiótico de escolha para pacientes alérgicos à penicilina. Até agora não foi o caso, né? Nas questões que nós temos ainda não colocou, mas na sua prova pode colocar. Ah, Gustavo, mas e se colocar clindamicina? Tá, pessoal, clindamicina hoje para a American Heart Association é errado, mas na sua prova ela pode aparecer e pode ser o gabarito, a depender das alternativas. Aí cabe a você fazer uma análise, né? Ele botou em uma alternativa clindamicina e na outra botou doxiciclina, aí você vai optar pela literatura mais recente. Agora, se ele só botou clindamicina e botou outras opções nada a ver nas outras alternativas, aí você vai acabar tendo que optar pela clindamicina, mesmo sabendo que não é aquilo mais atual, né? Porque infelizmente muitas vezes a banca elaboradora, né, não vai estar tão atualizada como a gente gostaria que tivesse. Tá, agora aqui voltando para a questão, né? Ficou muito fácil, né? A gente sabe agora a dose de ataque aqui da clindamicina, que era a nossa única opção, né? Ele não deu outra opção, então aqui mesmo a gente sabendo que a clindamicina não é indicada, como a única opção em clindamicina, para alérgicos à penicilina, é clindamicina nessa questão aqui, no contexto dessa questão. Que aqui no caso era em 2018, então até que estava correto ainda. Então, qual é a dosagem da clindamicina, pessoal? É 600, muito bem, né? Ninguém falou 500, né? Muito bem, 600, então já fica entre B e C, só de saber disso. E aí, pessoal, você vai dar um dia antes para o paciente essa medicação? Não, aí seria muito antes, né? Você dá 1 hora antes do procedimento. Então, o gabarito aqui, letra B, né? Todo mundo acertou. Quem é aluno odon já estava ligado nisso daí. Tá, vamos lá. E agora aqui sobre a azitromicina em dose única, né? Ele já colocou até o tempo aqui, né? Que você deve utilizar, 30 a 60 minutos. Quantos miligramas estão recomendados para azitromicina, pessoal? Isso mesmo, 500 miligramas. Muito bem, todo mundo acertou, né? A azitromicina a gente sabe que também é uma das opções para pacientes alérgicos à penicilina. Quais são mesmo, pessoal? Digitem aí nos comentários, né? A clindamicina saiu, mas ainda pode aparecer em algumas questões. Azitromicina, claritromicina e cefalexina. E agora entrou qual?
a doxiciclina, né, a 100 miligramas. Então, pode aparecer na sua prova. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí vocês, tá? Se gostou, deixe seu like. Comente aqui embaixo, né, o comentário que vocês tenham, qualquer dúvida, que a nossa equipe vai estar aqui para te responder. E é isso. Tamo junto. Até sua aprovação. Um abraço.